Missionária Adelaide, a senhora disse à irmã Durvalina, trabalhou com uma coisa chamada mistura. Multimistura. Multimistura, o que é isso? É quando a gente usa os produtos naturais, como folhas, sementes. Olha só que legal. O farelo, folhas, sementes, farelos do arroz ou do milho, né? Ou do trigo. E também casca de ovos. Mas o que isso tem a ver com evangelização? Olha, tem a ver porque, por exemplo, eu estava num contexto terrível, né? Guerra. Certo. E uma seca, né? Que quando eu cheguei, além da guerra, tinha uma seca de alguns anos. E tinha muita criança perecendo por falta de alimentação, totalmente desnutridas. Então, foi nos oferecido o programa da Pastoral da Criança daqui do Brasil. Certo. Né? Que foi criado pela Pastoral da Criança aqui, essa multimistura. E aqui no Brasil ela fez muita diferença também. E aí nós aplicamos lá. Aí eu tinha que preparar, ensinar as pessoas a prepararem. E depois nós visitamos os locais de maiores necessidades, não é? E dávamos uma alimentação e a multimistura, que nós transformávamos tudo em pó e fazíamos a multivitamina. E aí eles acrescentavam na alimentação que era oferecida. Por exemplo, nós oferecíamos o amendoim, que lá eles usam muito, não é? A farinha de milho para fazer uma papa. E depois eles acrescentavam a multimistura para dar para a criança. Isso combatia a subnutrição? Sim, muitas crianças foram assistidas e salvas, livres da morte, por causa da multimistura. Então, irmã, eu obviamente fiz uma pergunta para provocar essa sua resposta, né? Mas o que isso tem a ver com evangelização? Mas durante muitos anos aqui no Brasil, as principais denominações, sobretudo as mais conservadoras, como a sua, né? A minha, a sua, Avivamento Bíblico, né? Olhavam com muita desconfiança para esse tipo de coisa porque cheirava muito a liberalismo do evangelho social, né? E é muito bom ouvir a irmã fazer uma aplicação bastante relevante, né? Do uso desse tipo de técnica que aqui... Eu me lembro, eu era adolescente e os pastores, assim... A minha denominação depois ficou bastante liberal, né? Aliás, um pouco demais até. Mas naquela época ela era muito conservadora e tal. Chegamos até a proibir reunião de oração para evitar a questão do avivamento. Eu vou escrever um artigo, vou publicar no blog, né? Sobre a questão de vergonhas em relação à oração. Eu tenho várias. E algumas coisas muito... Bom, deixa para lá. Como é que a senhora vê esse negócio do liberalismo, que enfatizava demais o evangelho social, reduzia a pregação a fazer evangelho social, e o seu trabalho com uma igreja bastante conservadora e que enfatizava muito a vida no céu, a salvação, o arrependimento, a santidade? Eu acho que a questão da vocação aí, não é? Do chamado. Quando eu fui para Moçambique, e eu sempre afirmo, eu nunca orei pedindo para ir para Moçambique. Foi Deus que me mandou para Moçambique. Eu nunca pedi para estar na África. Foi Deus que trouxe a África na minha vida. E Ele me mandou, Ele me comissionou para esse trabalho. Um trabalho de dar assistência aos crentes que estavam perecendo e também os não crentes. Porque eu fiz muita prevenção à saúde em escolas, igrejas, não é? Comunidades. E trabalhei, por exemplo, até o seminário de padres me chamaram para dar palestras e eu fui. E ensinei a multimistura para eles, para a comunidade, inclusive, onde eles estavam. Uma multimistura que a senhora ensinou lá para os padres, mas que aprendeu aqui com eles também, né? Porque era... Na realidade, eu aprendi lá, né? Com os manuais, eles deram Sim, todo... mas a pastoral daqui, mas foi daqui. Da irmã do Paulo foi daqui. É que os padres que me chamaram eram do México, que faziam um trabalho lá.
Então, uma coisa muito interessante, irmã, é que a gente vê essa polarização e essa rivalidade só existe onde há muita liberdade e conforto. Quando o bicho pega, como um país em guerra e enfrentando seca, todo mundo se une. Então, e o meu chamado foi para trabalhar dando assistência a essas pessoas. Eu não só trabalhei com palestras e multimistura, como também a necessidade era tanta que eu tinha que me medicar. A senhora era a profissional da saúde mais qualificada lá, né? Por 15 anos o Ministério da Saúde é que dava a autorização para eu estar no país, mediante a organização que foi criada, uma organização cristã, exatamente para dar assistência às igrejas. E por 15 anos eu trabalhei fazendo esse trabalho. Eu digo que a responsabilidade é do vocacionado. Ele é que tem que estar bem posicionado e ter uma visão ampla das necessidades. Eu trabalhei assim, para mim, foi gratificante porque através daquilo que eu fui fazer, que era na área da saúde, eu pude evangelizar, discipular, aconselhar, sabe, muitos crentes lá. Com certeza. Então, é necessário o evangelho integral. E antes, posso falar? Claro. Pode. E antes, né, de ensinar sobre como fazer a multimistura, ela chamava as mulheres para orar. Sim, a gente ia no campo. Para orar. Não perguntava, né, se sabia o que era orar. Vamos orar por chuva e pela paz do país que estava em guerra. Exatamente, foi a primeira responsabilidade. Então, eu acho lindo, né, que quando ela, um dia, né, que nós estávamos lá, ela contou que chegou uma senhora, depois de um ano, por aí, com uma cesta de frutas e legumes, trouxe para ela, dizendo o quê? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos como resposta de oração. Olha Exatamente. só. Não é resposta de oração. Então, isso é evangelho. Não é o que a gente chama do evangelho integral, né? Então, o evangelho, ele não pode se resumir apenas à proclamação. Não. Né? John Stott fala que o evangelho é como duas asas do passarinho. Ele não pode andar só com uma. Então, nós temos que falar, testemunhar, plantar igreja, sim, mas demonstrar o amor de Deus de forma concreta, que é trabalhar a comunidade, fazer diferença onde você está. O doutor Ariovaldo Ramos esteve aqui no final do ano passado fazendo uma entrevista sobre teologia integral, falou exatamente isso. É verdade. Explicou exatamente esse processo. Eu acho, viu, pastor, que a igreja precisa ser acordada para isso. Porque, como eu falei antes, a questão da pós-modernidade, esses valores invertidos, a igreja influenciada com a teologia da prosperidade, com esses modelos, por exemplo, o G12, quando foi implantado, trouxe todos os missionários de volta. Não queremos mais. Como é que é o negócio? Isso eu não sabia. As igrejas que aderiram ao G12 tinham vários missionários no campo. Exatamente. Peraí. E trouxeram de volta. Por quê? Porque agora a igreja tem outro modelo para crescimento, então tem que investir aqui no Brasil, aqui no local. Trouxeram os missionários que estavam instalados no campo de volta para eles comprarem a visão? Eu tenho testemunha de pessoas. Não, é verdade, eu concordo, porque eu ouvi de pessoas assim. Então, quando você falou que a igreja está um tanto adormecida, é isso aí, meu irmão. Eu participei junto com... Essa informação que a senhora está trazendo, quando foi que o Júlio César veio? Foi ontem, não foi? O Júlio César de Lima? Foi. Passou o Júlio César de Lima, o ósculo santo para o senhor, que é o maior representante do César Castelhanos do Brasil, é ele e a esposa, né? A esposa do Júlio César é a Valéria, a pastora Valéria, né?
eles são os grandes representantes, defensores aqui do ministério. O senhor vai ter que me explicar essa história aí de trazer missionário de volta no campo. Isso é pecado. Isso é pecado. Lá em Moçambique chegou esse negócio? Não, aconteceu, né? Sim, de alguns missionários ter que voltar. Eu conheço mais. Porque na realidade é como ela disse, né? É um novo modelo que eles querem implantar. Só que o modelo já foi dado por Jesus. Ele deixou o modelo para a igreja. Quer mudar a igreja E as local? pessoas ficam procurando inovar? Não, aí tudo bem. Ao invés de obedecer? Assim, chacoalhar a igreja local, beleza, chacoalha e tal, e depois vai, né? Mas não, que isso? As novidades de novos modelos. Nós queremos novidades. Isso é uma influência do século XXI. O senhor sabe disso. A busca pelo novo. Então, muitas igrejas, elas acham que inovando, ela vai trazer as pessoas para si e vão crescer. Então, o importante é o crescer aqui. E aí falta o quê? A visão missionária. Por isso que nós tivemos uma reunião, ano passado, vários líderes de missões no Brasil, como Ronaldo Lidório, como o Oswaldo Prado, como lá nos Servos de Cristo, né, o Marcos Amado, para estudar por que as vocações estão se arrefecendo. Por que a falta de vocacionados na igreja? Então, os modelos atraem para uma vida boa. Uma vida boa quer dizer, você vai fazer o curso para ganhar dinheiro, você quer prosperidade, você quer cargos e ofícios dentro da igreja, você quer ser apóstolo. Então, aí vem modelos de inovações que impedem a igreja de olhar para o mundo. Quando há expansão, é expansão denominacional. Mas, graças a Deus, depois desta reunião, a preocupação por vocações, então foi o Congresso Brasileiro de Missões, que é promovido pela MTB, chamou o Congresso para jovens, Vocari, que aconteceu ano passado, vai acontecer agora em abril. Qual é a intenção? Despertar os vocacionados. Amém. Pastor, deixa eu acrescentar uma coisa na pergunta que o senhor fez. Eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora também. E até ela acrescentou aí, ela referiu a isso. O missionário, quando ele é comissionado pelo Senhor para estar numa nação, para um determinado trabalho, ele não pode se esquecer que ele, primeiramente, ele tem que estar lá como sacerdote. Entrar diante de Deus pela situação, né? E foi o que Deus falou comigo logo que eu cheguei. Diante de tanta necessidade, Ele deixou claro comigo na palavra, ministrou na palavra, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7, que eu tinha que estar orando e intercedendo pelo acordo de paz. Então, eu entendi que Deus queria que eu fizesse isso, e também que eu fosse um instrumento nas mãos dele para despertar os crentes de lá e os pastores para orar pelo acordo de paz. E foi o que eu fiz. Foi o primeiro trabalho, na realidade. Naquela época... Porque até a sair a documentação, eu fiquei intercedendo, e mesmo na execução do trabalho, como ela disse, a primeira coisa que eu fazia era colocar o pessoal de pé, e pegávamos as promessas de Deus e orava com as mulheres, com o povo que eu estava trabalhando, pedindo pela paz e pedindo pelas chuvas. Deixa eu ver se eu agora, assim, de memória é complicado, mas me lembro que nessa época tinha a Frelimo. A Frelimo é o partido que governa o país até o dia de hoje. Eles têm inspiração socialista, não? Eles eram comunistas, na realidade. Pois é, e eles não colocaram obstáculos ao evangelho? Não, eu já estava, no início sim, né, que foi fechada as igrejas, missionários, pastores, padres expulsos, mas quando eu cheguei, as igrejas já estavam em atividades.
Mas só que eles estavam resignados, né? Tantos anos de guerra, parece que já não estavam nem aquele trabalho de intercessão mesmo, não tinha. Mas... A senhora que levantou. Sim, Deus me usou, não foi só eu, usou outras pessoas, Não. mas foi Pois o que fizemos. Mas tinha que ir para lá para fazer. Exatamente. Não adiantava orar daqui. Orei muito daqui, porque eu queria chegar lá no país sem guerra. Mas Deus me levou no país em guerra, talvez para isso, né? Amém. Tá certo. Bom, nós temos áudios, né, que foram gravados. O É Povo Fala. O que vem agora? O áudio? Então vamos pôr o áudio. Amado pastor, aqui o evangelista Almide Souza de Goianésia, Goiás. Mãe, aqui a minha opinião com respeito ao tema do programa de hoje. Quando esse tema é muito sugestivo, quando o tema está nos interrogando quais são os desafios para a formação de missionários no Brasil. Eu particularmente vejo que um dos maiores desafios é a necessidade de pessoas qualificadas e que realmente tenham uma chamada de Deus para renunciar tudo e investir no reino de Deus, na evangelização. São poucas pessoas que têm esta vocação e esta coragem. Então eu acho que um dos desafios é esse, que nós temos poucas pessoas qualificadas para essa tarefa. Obrigado. Valeu. Irmã Durvalina, deixa eu abordar um aspecto meio chato. Deixa eu tocar só um pouquinho no que ele disse. Claro, aqui a senhora pode tudo. Né, porque eu queria pegar essa fala dele, né, a questão de pessoa qualificada. Primeiramente, a igreja deve despertar a vocação. E eu gosto de uma frase do Cléo César, do livro Vocação, Perspectivas Bíblicas e Teológicas, e ele fala: a igreja, ela peca, porque há muitos abortos de vocação. Nossa, que frase forte. Que frase forte. Aborto de vocações dentro da igreja. Por quê? Porque os pastores nem sempre percebem o vocacionado. Quando percebe alguém que se destaca porque é trabalhador, é muito disposto, evangeliza, manda para o seminário para quê? Para ser pastor. Ele não tem a percepção de que os ministérios são vários. Paulo fala dos 5 ministérios em Efésios 4:11. E ali está 5 tipos. A gente só olha para o pastor. Porque a tradição evangélica, infelizmente, ela focou somente o pastor. O jovem, então, vai para o seminário. Quando ele chega no seminário, qual é a qualificação que ele tem? Teológica. São muito poucos os seminários que trabalham com a missiologia. Então, se ele é preparado na questão teológica, bíblica, teológica, ele não tem o desafio missionário diante dele. A falta desse assunto, dessa matéria dentro dos seminários, escolas teológicas, faculdades teológicas, impedem essa qualificação para o campo. Agora, quando igrejas, né, graças a Deus, temos igrejas que têm, o pastor tem a visão missionária e a preocupação em despertar a vocação, que são raros. Então, ele manda por centro de treinamento. Passa por centro de treinamento sem passar pelo seminário. Aí a pessoa faz 3 meses dentro do centro de treinamento, sem matérias bíblicas e teológicas, apenas matérias de treinamento missionário para sair. Então, aí é um prejuízo. Então, eu digo para alguns, olha, eu posso enviar um missionário para o campo, conhecendo antropologia cultural, contextualização, linguística, mas ele não conhece hermenêutica. Ele vai trabalhar com o texto sagrado,
fazendo o confronto da verdade bíblica com a religião local, como ele pode pregar, como ele pode ensinar? Aí vem o prejuízo para a obra de Deus. Falta de qualificação no preparo. Isso é de chorar. Bom, no próximo bloco a gente vai abordar algumas questões muito práticas, né? Que a gente tem em relação a isso. Não sai daí que a gente volta já com Vejam Só. O nosso repórter, o Eliezer, fez a pergunta, tema de hoje. Vamos ver o que ele apurou. Queria que você desse a sua opinião aí. Qual que é a maior dificuldade para a formação de missionários? Eu acho o interesse das pessoas, né? Interesse em servir a Deus sem nada em troca. Se apresentar para Deus com o coração voltado só para ganhar almas, para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, sem esperar nada em troca. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu acho que por ter o conhecimento também, né, na base bíblica também de alguns, mas também por causa de verba também, né, pela situação que o nosso país está também, e algumas coisas também de algumas igrejas também, sinto também uma fraqueza também, uma certa deficiência nisso, de investir. Claro que tem a Jocum, tem alguns órgãos missionários, algumas ONGs que trabalham com isso, mas há uma grande dificuldade sim. Eu acho que é a dificuldade financeira, né? Que as igrejas não apoiam, né? E fica meio complicado para a gente poder fazer essa obra. A maior dificuldade, especialmente para mim, que sou da região Nordeste, nós somos da Bahia, é a questão financeira. Tem até quem se dispõe aí, porém a questão financeira é o grande obstáculo, porque as pessoas têm família e não recebem o suporte necessário para que você possa se desprender por completo para a obra de Deus. Então, por conta disso, faz em tempo dentro de pequenos espaços, né? Então, o apoio financeiro é muito importante para que essas famílias se dediquem em tempo integral à obra de Deus. Eu entendo que a maior dificuldade para se formar missionários no Brasil seja o ponto cultural, né? As pessoas no Brasil não têm esse chamado missionário no sentido que as pessoas vão buscar dentro da igreja o caminho de missões. Eu entendo que são poucas igrejas que têm um trabalho missionário no Brasil. E dentro da igreja não tem um trabalho de desenvolver missionários, né? Eu acho que em outras culturas, em outros países, tem já essa tradição de se formar missionários, de enviar para a África e enviar para outros países. Até porque, vamos dizer, há 200 anos atrás, na época da colonização, se fazia o quê? Se enviava missionários para colonizar as terras, enfim. E aí isso deixou não tem mais esse trabalho dentro das igrejas, ou até mesmo na cultura do país. Então, a maior ênfase está na falta de pessoas interessadas e na falta de dinheiro, né? Agora, existe uma questão que eu queria que as irmãs abordassem, começando pela dona Durvalina. Sei lá, quando eu era criança, né, sei lá, 40 anos atrás, quando a senhora começou o seu ministério, a realidade, assim, as pessoas que estavam no ministério, na igreja, na liderança, tinham uma visão um pouco diferente. As coisas de Deus e as coisas da igreja eram mais improvisadas e era um trabalho mais voluntário. Isso era muito difundido. Hoje, existe uma preocupação quase que doentia das lideranças de evitar processo trabalhista depois de alguém alegar que tinha vínculo empregatício e tal. Resultado, missionário virou profissão? Olha, eu não digo que virou profissão, mas eu digo que houve uma conscientização maior da igreja para enviar o missionário sempre em parceria com uma agência enviadora, né, porque o trabalho deve ser em parceria, porque quem faz a logística é a agência enviadora. Então, essa parceria, ela dá para trabalhar e focar a necessidade do sustento adequado. Eu quero dizer para você, por exemplo, o Brasil é, de toda a América Latina, quem tem mais centro de treinamento missionário. E essas questões, aposentadoria,
essa questão do sustento, de plano de saúde, né, de você ter o sustento de acordo com a moeda do país. Essas coisas foram trabalhadas, que antes não eram. Até porque as missões mandavam pela fé. Muitos iam nessa voluntariedade. Ai, meu coração, Deus vai me sustentar e vai. Só que nós não podemos perder essa vida de fé, essa confiança em Deus. O rapaz falou que as dificuldades maiores estão no sustento. É uma dificuldade, sim, mas eu creio que quando Deus levanta, Deus convoca, creio que Deus sustenta. Agora, evidentemente, esse sustento tem que vir, né, da igreja, tem que vir, se a igreja não pode, de mantenedores que não fazem parte da igreja, mas que entendem a missão. Então, houve uma melhora nesse sentido de você dar mais suporte. Não, eu sei. Agora, o suporte... Mas o que eu estou falando, irmã Durvalina, não é isso, não. Do missionário do campo. Não é disso. Eu entendo perfeitamente que o obreiro que está no campo, ele tem que ser assistido da melhor maneira possível. O que me preocupa e às vezes dói no meu coração é que boa parte dos recursos que o crente destina para missões acabam se consumindo na estrutura administrativa da sede, porque ela tem que ter funcionários, e os funcionários têm que ter salário, 13º, férias, tem que recolher fundo de garantia, eles entram com processo trabalhista depois. O resultado, o que é que nem na educação. Entendi. A gente vota uma verba desse tamanho para a educação que chega na sala de aula. É verdade. E isso é pecado, não é? É pecado. Mas a igreja... Agora, posso abordar? A igreja, os missionários brasileiros são os menos assistidos no campo. Sabia disso? Não, mas imagine. São os menos assistidos. Os outros países, eles dão uma cobertura, assim, quase que integral para os missionários. E os brasileiros nem sempre têm isso, nem sempre. São muito poucos os que têm. Então, é confiar no Senhor mesmo. Sabe? Aquela confiança para que Deus esteja provendo. É como você falou, se foi Deus que comissionou, Ele vai honrar a pessoa. Mas isso não pode ser desculpa para a igreja. Não, mas não pode. Eu concordo com o senhor, não pode. Agora, como você falou, esse olhar para a igreja, né, porque eu olhei para o missionário. Agora, olhando para a igreja, o que nós dizemos é isso. A igreja, ela depende, para ela fazer missões, ela depende da consciência missionária da liderança. Então, se a liderança não tem essa consciência, ela não vai contribuir. Por quê? Para muitos, o missionário no campo, por causa do dólar, principalmente agora que está tão alto, o salário do missionário, ele pode ser até maior do que o salário do pastor. Em alguns casos, não aqueles que ganham 20 salários mínimos. Não é nesse sentido que eu estou falando. Então, a igreja, ela quer sempre reformar o templo, ela quer sempre fazer alguma coisa, quer comprar um sítio para acampamento, ela tem seus projetos na percepção de poder aquisitivo para si mesma. Exatamente. Eu conheço igreja que tem uma poupança enorme e ela não está interessada em contribuir para missões. Por quê? Porque a igreja tem projetos. Então, nós não vamos abrir mão disso aqui. A percepção aí, para mim, está na falta de consciência missionária. Se a igreja tem, ela faz como a igreja que eu conheço lá aqui no interior, que não está preocupada com o templo, ela está preocupada em avançar com o evangelho.
em Ribeirão mas essa tem que Pires, ser a né? visão da igreja, A Igreja Batista, ela está querendo avançar com o Evangelho, então ela não está querendo construir. Mas para isso, o pastor tem que ter a experiência com Deus para entender a missão primordial da igreja. E tem que ter coração na obra, né? Claro que existem as necessidades e tudo, a estrutura ela é necessária. A gente aprende no livro de Números, principalmente no começo do livro de Números, que eu estou fazendo a leitura cronológica, a gente está lendo Números, e a preocupação de Deus com uma nação escrava era de ensinar organização, planejamento, estrutura, tudo isso é importante, mas a gente não pode perder de vista que o dinheiro é escasso e que a maior parte desse dinheiro não pode ficar na estrutura, tem que ir para o campo. Tem que ir. Deixa eu fazer uma pergunta chata para a senhora. Aqui no Brasil, a senhora está há 20 e tantos anos em Moçambique, 24 anos na África, lá em Moçambique. Ainda existe aqui no nosso país uma noção muito difundida entre os crentes de que a boa parte da razão da miséria da África é porque eles cultuam o diabo. Como é que a senhora enxerga isso? Na realidade, falando de continente africano, né, eles são muito voltados para o animismo, né? São muito apegados às rituais tradicionais e realmente é isso, é falta de uma visão correta de Deus. Então, essa percepção que a gente tem fundamento. Com certeza. Mas eu acho que não pode é o se que eu digo resumir. sempre, na África o que mais precisa é de ensino mesmo da palavra, sabia? É que evangelizaram e não houve aquele ensino preciso. Então, o que mais necessita, falando de Moçambique, que é o país que eu conheço, né? O missionário tem que ir sabendo que ele precisa ensinar o povo, sabe? Os princípios bíblicos. Porque lá tem igrejas lotadas, mas é religiosidade apenas. Sabia? Convicção mesmo, falta muito ainda. Mas estão trabalhando para que haja uma melhora lá nesse sentido. Pode falar, missionário. O que eu queria dizer é que esse é um fator. A gente não pode negar, né? O satanismo tem crescido. E quando, né, em alguns países não existe, mas existe todas as feitiçarias, não é? Essa forma... A batalha maior nossa lá é contra os poderes das trevas. Poderes das trevas. Mas nós não podemos colocar a miséria apenas dentro desse foco. Porque isso foi feito por um missiólogo, né, chamando aquela janela 1040, onde estão os mais pobres, os menos evangelizados, mas atribuir a isso a falta, a pobreza, a miséria, não pode, porque a gente tem que olhar o do todo. Existe um contexto sociocultural, econômico, financeiro, como a gente vê, por exemplo, a sociologia da religião. Os sociólogos mostram que o Brasil, por exemplo, ele cresce nos mais pobres, entre os mais pobres, porque há mais carência. Isso é um fator, a carência? Há mais recepção da mensagem do Evangelho? Sim. Porém, a gente tem que olhar a questão dentro de um âmbito muito mais amplo. Então, a igreja, ela deve se inserir nesse contexto para trazer mudanças. E não atribuir apenas às forças malignas, adversas. Lembrando que a África, se ela vive ainda no animismo, como tem muito, né? Muito forte aqui, animismo. há uma responsabilidade direta das nações que exploram a África há séculos, né? E todas elas são cristãs. Todas. Várias delas protestantes, evangélicas. Uma tristeza. Certo? Várias. Então, eu creio que no juízo final seremos nós do mundo evangélico livre chamados às falas
com relação à miséria africana. Eu tenho convicção disso. Eu também tenho. Convicção disso. Eu também tenho. Exploramos. Exploramos, E ainda hoje... não ensinamos, não evangelizamos e ainda jogamos a culpa neles. Ah, vocês são assim porque vocês adoram o diabo. Mas se eles adoram o diabo, a culpa é minha que não fui lá e que não ensinou. expulsei o diabo de lá, uai. Exatamente. Aí a igreja teria que avançar, como Jesus disse, né? As portas do inferno não vão prevalecer. Não prevalece. Mas se ela se acomoda em querer ter e não em ser discípulo, que você falou no início, ser discípulo não é ter poderes, ter aquisições materiais, ter status. A gente vê que hoje todo mundo quer os holofotes. As lideranças querem crescer diante da mídia. Infelizmente, o discípulo de Jesus que carrega a cruz e nega-se a si mesmo todo dia, tá vendo? Tá muito raro. A Clarice, que mora lá na Bahia, em Cortamão. Em termos de retórica e pescaria em aquário, somos os mais bem preparados do mundo. Ei, Clarice. Já quando se fala em evangelizar de fato, num mundo hostil ao cristianismo, Satanás adora. Pregamos, criamos pequenas congregações, mas quando aparecem adversidades, tipo Boko Haram, o missionário junto sua família foge. Não é verdade, não. Conheço missionário que ficou lá enfrentando o Boko Haram mesmo, de a lei. É verdade. Quando não abandonam aqueles que tiveram manifestações demoníacas à mercê dos chefes curandeiros tribais, onde, via de regra, são excluídos ou assassinados por estarem dominados por entidades malévolas, né? A senhora já participou de cultos de libertação lá na África? Olha, nós trabalhamos com libertação, que somos pentecostais, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Mas já participei assim, fui uma vez, né, numa igreja que trabalha, inclusive brasileira, né? Também que está quase que no mundo todo, mas trabalham enfatizando mais a libertação. Eu fui lá ver de perto, assim, para... Mas... Por quê? O senhor quer saber Não, o que é se isso que a Clarice falou é verdade. A gente não consegue expulsar o demônio e aí abandona o sujeito lá à mercê dos feiticeiros. Não, às vezes eles que são tão resistentes que não se colocam para receber a libertação que Jesus quer dar. Essa é a nossa luta com eles lá. Você tem que ser perseverante naquilo que você vai fazer com eles. E muitas vezes eles mesmos que abandonam, não querem. Thelma de Fátima, que mora na capital paulista. Acredito que dentre um dos maiores desafios está o desejo de se entregar à missão, se entregar verdadeiramente aos assuntos e aspectos desse chamado. Porque ser missionário não é só anunciar, mas viver de maneira exemplar, em amor, humildade, servidão, imparcialidade, etc. Né? Alguns só querem o status, mas não o serviço. Deixa eu dar um testemunho aqui do Xande. No ano 2014, né? Ele foi em 2014, não, foi em 2015. No começo de 2015, o Boko Haram atravessou a fronteira da Nigéria para o Níger e, inclusive, destruiu a sede da missão deles e várias outras igrejas. Bom, sendo que ele não tem igreja, é uma missão de serviço, né? Legal. O que aconteceu? Ele foi para o deserto, até a gente mostrou as fotos dele aqui, reunido no deserto com os filhos, orando e tal. Quando ele pôde voltar e encontrou tudo destruído, ele ficou sabendo que alguns vizinhos que ele ajudava tinham dado a dica para os terroristas destruírem. E em vez de confrontar esses vizinhos, etc., eles continuaram ajudando esses vizinhos, né? É verdade. Dando comida, dando remédio, roupa, etc., e abençoando esses vizinhos. Aí, presta atenção, aí eu tenho a foto de um rapaz, né, que estava sendo batizado. Esse rapaz que está sendo batizado, ele era o eletricista que estava consertando, refazendo a sede lá do Xande, do Guerreiros de Deus, né, Guerreiros de Deus. Ele tinha assistido à destruição, tinha visto os vizinhos que dedaram e viu, enquanto reconstruía, como eles cuidaram desses vizinhos traidores.
Aí ele procurou o Xande e falou assim, eu era muçulmano, mas agora eu sou cristão. Exatamente, através do testemunho que a gente consegue alcançá-los. Sabe? E você tem que ganhar primeiramente o respeito deles, né? Para depois, porque não é no muito falar ali, não. Pois é. É no ser. Ele viu assim, eu vi você cuidando de quem te traiu, né? Cuidando de... Então, esse Jesus tem que ser real, esse Jesus tem que ser verdadeiro. E se batizou. É isso. Graças a Deus. É a necessidade de você viver o Evangelho. Não apenas ter uma pregação sobre o Evangelho. O mundo está esperando isso. O trabalho nosso lá foi inserido depois de 15 anos. Quando eu pensei que tinha que vir, Deus trouxe no coração o projeto para trabalhar com as crianças pequenas. E eu me coloquei à disposição. E aonde que nós fomos? Eu procurei estar num lugar que não tinha uma igreja. E eu fui no reduto de curandeiros. E conseguiu? A igreja está implantada com 2 escolas, Amém. Escola infantil e escola primária, com projeto para construir a secundária. Em que lugar é isso? Município de Matola, Boane, município de Matola, que é próximo da capital. E veja bem, olha, na capital. Agora imagine o norte do país, como que está carente e necessitado de trabalho assim. Bom, eu tenho menos de 2 minutos para terminar o programa. Então, além de agradecer a missionária Durvalina e a missionária Adelaide, que aqui estão, né, e que estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br, na aba Convidados, eu queria exortar vocês. Se Deus falou no seu coração e você quer saber mais sobre missões ou quer saber como a sua igreja local pode apoiar o trabalho, escreva para a missionária Durvalina ou para a missionária Adelaide ou para as duas, né? Aproveitando esse contato. Não deixa essa sementeira morrer. Faça com que ela frutifique no seu coração. Isso é para o reino de Deus. Amém? Vamos ver quem é que vai ganhar os relógios da grade. Foi Ervino, lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Ervino. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só.